Que lindinho, gente. Não é maravilhoso? É uma flor do colar de rubi. Olha que graça. Então, se você gosta de flor em casa, tenha possibilidade de flores, né? Crássulas, colares. Olha, tudo floresce. Tudo floresce, mas tudo tem seu tempo. Então, o que a gente precisa para ter suculentas maravilhosas, compactadas, coloridas, saudáveis? Tem segredos? O que vocês acham? Em um ano de cultivo, eu consegui isso, né? Eu consegui entender as minhas suculentas e hoje eu tenho o resultado a partir disso. Então hoje darei para vocês 5 dicas para que vocês tenham suculentas maravilhosas na coleção de vocês, por mais simples que elas sejam. Então, bora pro vídeo. Eu sou a Rose Moraes, esse é o canal Rosa de Pedra Suculenta e sejam todos muito bem-vindos. Já é inscrito? Se não é, já se inscreva, já deixa o like de vocês e bora pro vídeo. Não consegui montar nada, elaborar nada, a gente tá com foco em outra coisa, como eu disse para vocês, né? Nós estamos correndo com meu sogro, a gente está esperando uma vaga de internação para que ele faça exames, né? E tá difícil, gente. A Covid ela veio para desestruturar o que já era desestruturado, né? Nossa saúde pública, infelizmente, é complicado, mas ainda assim a gente tem que agradecer a Deus o pouco que a gente tem. E tenho certeza que a vontade do nosso Deus prevalecerá e tudo dará certo, né? E vídeo de domingo, né? Não poderia ser diferente, principalmente hoje. Domingo de sorteio, são 15 suculentas. Imagina a ansiedade de vocês, porque eu que estou fazendo o sorteio que a Orquídea Negra ofereceu, já estou ansiosa. Imagina vocês que estão participando, né? Então fica aqui minha gratidão a todos. Obrigada pelas mensagens lá no Insta de conforto, de carinho, né? Desejo boa sorte a todos vocês. Infelizmente só um ganhará, mas todo mundo tem uma possibilidade, porque só valerá uma mensagem, né? Então comentem certinho, revisem lá o seu comentário, se tá tudo ok, se tá dentro do que está pedindo no vídeo, para que vocês não corram a possibilidade, que vocês não tenham a possibilidade de ganhar e não ganhar. Já pensou que triste? Mas bora lá, sorteio às 15, espero todos vocês comigo na live, será uma live rápida. E agora o que a gente vai falar, gente? Quando eu recebo uma suculenta em casa, tem todo um processo que tem que ser feito, que tem aqui no canal Rosa de Pedras Suculentas. Para quem tem dificuldade, entra lá nos primeiros passos, tem muito vídeo bacana para quem está iniciando. Mas hoje o que eu quero? Eu quero dizer para vocês que tem 5 regrinhas que são essenciais para vocês terem suculentas bonitas na coleção, né? E quais são elas? A primeira, ter suculentas saudáveis ou comprar suculentas saudáveis, né? Então recebi uma planta lá em casa, a raiz tá ok. Olha que linda que tá aqui. A raiz tá ok, a planta tá ok, tá um pouquinho desidratada, que é normal se veio pelos correios. Se não veio pelos correios, vocês vão comprar de algum garden, alguma floricultura. Então observe se a planta não está fungada, mexa na folhinha para ver se não está soltando. Então são detalhezinhos que fazem a diferença. Então, primeira regra, comprar uma planta saudável, né? Isso vai fazer toda a diferença para os outros processos que a gente tem depois. Segunda regra, o replante. O que eu tenho que usar para replantar? Um vaso ou um recipiente e um substrato de qualidade, gente. Não precisa ser um substrato caro, mas que ele atenda às necessidades das suculentas. Quais são as necessidades do substrato para as suculentas? O que elas gostam? De substrato que não retenha água, né? Então, o que eu faço para que isso seja legal? Substrato que tenha matéria orgânica, que são, por exemplo, casca de pinos, folha seca,
uma terra vegetal, uma terra de boa qualidade, que você saiba de onde está vindo. Se é do teu quintal, pegue de um lugar que seja limpinho, onde não tenha cachorros fazendo as necessidades, ou gatos, ou qualquer animal, né, que a gente sabe que eles gostam de fazer na terra. E então que ele fique drenável. Pode colocar carvão, pode colocar casca de pinos triturada, pode colocar folha seca, pode colocar pedrisco, pedras, essas rochinhas que tem alguns lugares que tem aquele tipo cascalho, né? Então aquilo lá é legal também, dá uma quebrada, coloca. Então o nosso substrato tem que ser leve, drenável, não reter umidade. Então o primeiro passo eu tenho o quê? Suculentas saudáveis na compra. Segundo passo, substrato drenável. Eu não preparo ainda meu substrato. Eu estou no nível ainda de não preparar, mas já vejo a possibilidade sim de prepará-lo, né? Então, quem não tem condições de preparar, compre um substrato para... o meu é floreiras, né? Jardins e floreiras, que é o Top Garden, que tem me atendido muito bem aqui em casa. Não adiciono nada nele e ele tem, assim, feito o seu papel certinho dentro do que eu desejo. Então, nós temos plantas saudáveis, nós temos um substrato drenável. Faça, na terceira opção, faça a adaptação da sua planta. Quando ela chega na sua casa, ela não está adaptada ao seu cultivo, à sua maneira de cultivar. Então, o que é adaptação? É adaptar ao sol, é adaptar ao local, ao vaso novo que ela está recebendo. Eu geralmente, quando elas chegam, eu gosto de replantá-las em vasos de plástico. Aí, após a adaptação, sim, eu passo para um recipiente legal, né, que eu desejo colocá-la. Faço cobertura com pedras depois da adaptação. Antes disso, eu não faço, porque há possibilidade de retirar essa planta, de colocá-la em um outro lugar, né? Então, eu acabo deixando para depois a parte da estética, né? Primeiro, vamos manter a qualidade da planta, as características dela, o que ela necessita, né? Primeiro as necessidades e depois vem a parte da estética. Então, nós temos plantas saudáveis, nós temos substrato drenável, nós temos a adaptação e depois nós temos a rega, né? Então, como que a gente faz essa rega? Então, a planta chegou em casa, estava desidratada ou não, replantei a planta, hidratei ela no primeiro dia e aí deixei na adaptação, ela se adaptou. Durante a adaptação, gente, suculentas têm a tendência de estar murchas. Então, as folhinhas de baixo podem sim murchar, né? Ficarem ali enrugadinhas, molinhas, mas isso é o processo de adaptação. Se você tem dúvida quanto a maneira legal de adaptar, vai lá nos primeiros passos, na playlist aqui do canal, tem lá. Você não vai queimar a sua planta. É uma adaptação um pouquinho mais demorada, mas muito sossegada, muito fácil de fazer, tá? Então, fizemos a adaptação. Agora, quando que eu vou regar essa planta? Então, durante o tempo de adaptação, não faço rega, porque eu quero que essa planta se ajuste ali naquele substrato, naquele vaso e naquele espaço que ela estará. Aí depois de 8 dias, dependendo do lugar, tá, gente? Estou falando aqui a minha experiência, o meu sol, o meu substrato. Então, depois de 8 dias aqui, eu vejo que a planta está mais firme, ela vai começar a endurecer as folhinhas, porque ela entende que tem que manter a reserva de água dela para que em situações de emergência ela tenha ali uma quantidade bacana para que isso aconteça. Então, depois de 8 dias, eu vou fazer a minha rega. E a minha planta está lá num potinho de plástico, já está querendo água faz um tempinho. Eu faço a rega. Como que eu faço essa rega? Se é uma planta pruinada como a Gila, a rega vai lá embaixo, nas pedrinhas, eu encho até onde eu vejo, por exemplo, ali, começo a colocar água. Eu vejo que as pedras, tem água ali nas pedras, porque eu coloquei com volume maior.
espero descer toda a rega, coloco novamente, porque ali ela tá no vaso de barro, né? Coloco novamente, porque o vaso de barro a gente sabe que suga a rega também. Então eu faço nos vasos de barro, eu faço 2 vezes, eu repito 2 vezes a operação, vamos falar assim. E nos vasos de plástico, uma vez só é necessário, mas eu faço uma rega bastante, com bastante água. Coloco com bastante água. Então pode ser aqui que venha enchê-lo, mas aí ele vai descer, porque é um substrato drenável. Ele tem essa capacidade de escoamento rápido, né? Nos aiônios eu gosto de colocar água em cima, eles adoram quando você molha as folhas. É como se refrescasse para eles, porque são plantas que adoram o clima frio, né? Então, pote de plástico uma vez só, mas uma rega muito generosa, gente, bastante água. Suculenta adora água, suculenta odeia encharcamento. Plantas que têm uma grande capacidade de armazenamento de água, né? Como os Pachyphytums, né? O Oviferum, aqui o Glutinicaule, né? E outras plantas também, as Graptoverias também têm essa condição de muito armazenamento de água. Olha que lindo o Mendonzai, né? Aqui a Graptoveria Ellen também tá com bebês lá embaixo. Então tá em pleno desenvolvimento agora, né? Então são plantas que eu tenho um cuidado maior. Eu faço o quê? Um espaçamento maior nas regas, né? Então eu deixo, se eu deixo ali dos potinhos de plástico 8 dias, ou de um pote maior, como a Gila, né, 10 dias, 11 dias, as Graptoverias eu adapto e deixo com mais tempo. As Graptoverias que eu falo, essas que têm essas condições aqui, tá? Mais gordinhas, como o Glutinicaule. O Glutinicaule e a Pedra da Lua, que é o ovífero, eu pulo uma rega, tá, gente? E aqui em casa não tem rega coordenada, né? Todo mundo vai receber água no mesmo dia. Não. Aqui é regado conforme a necessidade de cada uma. Se eu sei que a Graptoveria já deita, precisa de mais rega, eu não vou deixá-la para regar junto com o Glutinicaule ou Pedra da Lua, que eu deixo 15, 16, 17 dias sem regar, entendeu? Então, assim, cada suculenta tem a sua condição, né? Então, a gente tem que respeitar a individualidade de cada um. Aqui, olha, eu tenho a patinha de urso variegata. Ela está num vaso de barro, então o substrato seca muito mais rápido. Eu faço a rega quando eu aperto a folhinha e ela esteja mole. Então aí eu já sei, hoje é dia de rega. Ela tá molinha lá embaixo porque elas são bem durinhas. Então eu conhecendo a minha planta, eu sei como cuidar dessa planta, né? Então regas entra na necessidade de cada um. Não faço rega coletiva. Plantas pruinadas, não jogo água em cima da planta, né? Então, eu faço a rega lá embaixo. Algumas não tem problema, como o Graptopétalum, o McDougall, eu faço a rega e eu coloco a água em cima dele. Então eu venho com um borrifador grande, né? Ou se não, o regador mesmo, o regador de bico fino, gente. Tem gente que me pergunta, como que você rega? Muita água. E dependendo da planta, não coloco em cima da planta, coloco lá embaixo no substrato, para eu manter a pruína, que quem tem pruína a gente sabe que é uma das coisas mais bonitas que a suculenta tem. E aqui rota de avião, domingo, vocês sabem como que é. Então imagina, eu vou jogar água em cima de uma calha, gente, com a pruína desse jeito? Não vou. Aqui na Reunione São Carlos também não. Aqui também não, a Lauí. Recebeu o vaso novo, tá bonitona ali, olha. Então a gente tem que ter esse cuidado. Rega farta, rega com bastante água, substrato bem drenável, para que essa rega não fique retida ali e as raízes e caules venham à podridão, né? Ou fungarem por excesso de água. E a quinta e última dica. Suculentas necessitam de sol, necessitam de luminosidade.
E quando a gente fala de sol, suculentas de sol pleno, elas precisam de mais de 6 horas de sol por dia. Então, isso é um tipo de estresse benéfico. Então, as plantas adaptadas, as plantas regadas de maneira certa, a gente consegue deixar 6, 8, quantas horas de sol tiver, né? Aí vocês vão me perguntar, mas Rose, aqui tem muito sol. Adapte a sua suculenta. Se você vê que está queimando, coloca um plástico difusor, coloca um plástico para proteção, um sombrite. Mas, gente, tem que tomar sol. Suculenta na sombra, suculenta sem cor, é suculenta sem vida, sem saúde, é suculenta que só te dará trabalho. E não é um trabalho bom, gostoso, que a gente gosta de fazer, de colher mudas, de trocar substrato, né? De tirar a folhinha seca para não juntar ali as cochonilhas. É trabalho de você olhar a planta, não ter desenvolvimento e você ficar chateada. Esse é o trabalho, o pior trabalho que eu falo que tem quando a gente não consegue cultivar uma planta, né? É a falta, a gente se sente incapaz, mas aqui não, que ninguém é incapaz, todo mundo tem capacidade, né? Então, gente, quinta dica, estressem suas suculentas. Quais as maneiras de estressar? Sol. Segunda maneira de estressar, regas controladas. Diminuam as regas, façam a adaptação para que elas façam o armazenamento de água dentro do seu espaço foliar, que isso é muito bacana. Então, às vezes você olha um bebê suculenta, aqui eu tenho vários bebês suculentas, olha, dá uma olhada nesse potinho. Todos gordinhos, compactados e coloridos. Mas por quê? Tem muita gente que me fala, mas o meu berçário, ele cresce, ele fica pescoçudo. Sim, porque ele não está recebendo sol, porque ele não está entrando em período de adaptação. Você está deixando o seu bebê lá na sombra, é igual criança que nunca tomou sol, que nunca pisou na terra, a gente fica com muito cuidado, né? E a gente acaba prejudicando, porque anticorpos a gente adquire expondo, né? Lógico que a gente é mãe, a gente sabe o que é legal, mas tem que deixar a criança criar anticorpos. Mesma coisa as nossas suculentas. Estando com bom substrato, estando saudáveis, com raízes sem nematóides, sem cochonilhas, elas se adaptarão muito bem. Então, a adaptação faz com que a sua planta aceite o seu espaço de uma forma benéfica, né? Eu tenho aqui 4, 5 horas de sol por dia que eu posso deixar as minhas suculentas e eu não tenho medo que elas se queimem, porque eu já tenho a ação necessária para fazer caso venha ter aqui alguma surpresa, né? Então, estresse do sol, estresse hídrico. Quando a gente estressa uma suculenta, ela automaticamente entende que está entrando numa zona de risco. Então, o que que ela faz? Ela solta a coloração e ela segura a rega. Por isso que tem as folhas gordinhas, né? Ela para de crescer. Planta estiolada, gente, é batata. Tem folhas grandes, sem cor, porque ela precisa captar mais energia do sol. Ela precisa fazer a captação da luminosidade. Então, o que que ela faz? Ela cresce, como eu já falei isso aqui para vocês várias vezes, ela cresce demais para que aquela folha dê a quantidade necessária de energia que ela precisa, né? Então, ela entende que se ela crescer mais, ela tem maior espaço, o pouco de luminosidade que tem, ela vai capturar mais ou captar mais devido a esse tamanho de folha. Então, são plantas que não têm cor, não têm compactação e são estioladas. Estiolamento é aquele espaço que tem entre uma folha e outra e aquela planta pescoçuda que está procurando luz. Ela geralmente vai para o lado que tem luz. Aqui acontece, às vezes, que eu estou vendo que uma suculenta está entortando para algum lado, eu já vou e viro o vaso para que ela receba luz também do outro lado, né? Luminosidade do outro lado. Gente, dicas para quem receber essas 15 suculentas maravilhosas, assim, maravilhosas, lindas. Tudo de melhor, né? Eu consegui a minha Luela tem pouco tempo, ela estará nessa caixinha de hoje. Olha que coisa mais linda essa suculenta. Essa daqui, todas da orquídea, tá, gente?
Essa daqui é a minha Dusty Rose. Teve muitos problemas quando perdeu a pruína. Tá aqui, linda, maravilhosa e enorme, tá? Deixa eu colocar a mão aqui para vocês verem. Também estará na caixinha de hoje. Quem mais? Quem mais? Deixa eu ver aqui, quem mais? Tem várias aqui no meu cultivo. Laguna Sanches, gente. Olha isso aqui. Já pensou na sua coleção? Coisa mais linda? Me fala, me conta. E tem várias outras aqui que eu não tenho e que vocês receberão. Olha que lindo. Lovely Rose, maravilhosa, também estará na caixinha das 15 suculentas lá do Orquídea Negra. Fala isso, a Orquídea Negra tá com um álbum aí lançando, maravilhoso. Depois vocês vão lá dar uma olhadinha, tá? Olha que coisa mais linda. Ai, qual a outra? Acho que a Runione San Carlos também, se eu não me engano. Mas tá lá no vídeo, estão todas lá, fotos de todas. E é isso, então vamos lá, vamos só rever aqui as dicas, né? Primeiro, plantas saudáveis, vocês vão receber 15 suculentas com extrema saúde, vamos falar assim, né? Segundo, um substrato muito bom, né? Procura aí colocar o substrato que vocês já usam, se não um substrato bem drenável. Terceiro, faça a adaptação dessa planta ao seu cultivo, ao seu espaço, ao recipiente que você destinará a ela. Quarto, as regas, se atentem às regas. Suculentas não suportam encharcamento, né? Então veja qual a necessidade de cada uma delas, esse individual de cada planta. Sempre veja se as folhinhas estão murchas embaixo, se o substrato está seco até lá embaixo. Às vezes você não consegue ver até o final, porém, se olhou embaixo, a planta está desidratando, é hora de fazer a rega. E quinto e último, um dos mais importantes, o estresse da planta, o quanto de luminosidade essa planta tem que levar por dia, né? Entenda a sua suculenta, né? Tirando os 4% de meia sombra, o resto é tudo de sol pleno, né? Mais de 6 horas de sol por dia. Se eu não tenho essa condição, eu já uso o estresse hídrico, reduzo a água, espaço mais as regas, mas não deixo de regar, gente. Então vai observando, e tudo é adaptação. E o último estresse que eu acho também muito importante, que eu estou aqui sendo beneficiada, é o estresse do frio, né? Então a mudança de temperatura aqui me ajudou muito. Então nós temos aqui 3 tipos de estresse benéfico: sol, frio e controle de rega, que é o estresse hídrico, e tem me ajudado muito. Se não fosse essas condições, eu não teria o que mostrar para vocês, só para que vocês entendam. E olha que coisa mais linda que tá isso aqui. Olha essa Cederveria Holly, que coisa mais linda. Entenda suas suculentas, veja quem são de sol pleno, quem não é, quem está em plena atividade, quem não está. Se está em dormência, deixa ela de boa, faça decaptação se houver necessidade, se houver emergência, faça, não deixa que ela morra. Se ela está em plena atividade, faça mudas, tira a folha, faça decaptação. Então tem uma infinita possibilidade que vocês podem terem, né, a partir disso. Mas conheçam suas suculentas. E o que eu desejo a todos vocês é um domingo abençoado, um domingo de muitas possibilidades, e uma delas que vocês tenham uma excelente sorte no sorteio de hoje. Um grande beijo a todos, estaremos juntos às 15, espero todos vocês para as 15 horas para a gente definir quem será o ganhador dessa caixa maravilhosa. Olha que coisa mais linda! E olha isso aqui, você pode receber uma dessa aí na sua casa, para ela ficar assim, os passos que eu te passei hoje. Gente, um beijão, fiquem com Deus e até às 15 horas.